flux alimentaires qui peuvent être voilà, plus ou moins gérés efficacement. Effectivement, c'était de souligner que là, les choses ont progressé depuis ces dernières années de façon très concrète. Les politiques ne sont plus les mêmes dans ce domaine-là, elles sont beaucoup mieux contrôlées. Et vous avez compris ça dans mon intervention et souligné les entreprises. Et citer Monsanto, effectivement, c'est ce que j'évoquais avec les OGM tout à l'heure. Certaines entreprises, elles, échappent aux règles de gouvernement et des politiques. Donc, je dirais que là, c'est nos consommations alimentaires qui font, c'est, je dirais, tout citoyen qui va faire en sorte qu'il va consommer ou pas telle ou telle chose. Donc, il faut que nous ayons des consommateurs et une personne, et vous êtes venue, mademoiselle, sur les questions du régime alimentaire, de ce que l'on sait, des équilibres. Ça a été présent aussi, et donc on voit bien qu'il y a maintenant une connaissance, mais qui n'est pas partagée par tout le monde. Nous avons conscience qu'ici, nous avons des gens intéressés par ce sujet. Beaucoup ne sont pas intéressés, et il faut faire savoir ça, qu'on peut changer des équilibres alimentaires, et que voilà, on peut passer son temps à manger des chips, mais on va être sujet avec des sodas à l'obésité. Donc on le sait, pourtant les chips, ça marche bien. Il y en a qui en... Voilà. Donc les choses, on le sait, mais c'est pas pour ça qu'elles sont simples à être combattues. Je fais un parallèle. Louis Pasteur a dit le premier qu'il fallait se laver les mains. Que les chirurgiens qui opéraient sans se laver les mains, etc., eux-mêmes contaminés, ne sauvaient pas les gens. Vous connaissez Lucien Pasteur. Aujourd'hui encore, les maladies nosocomiales tuent des gens dans les hôpitaux par manque d'hygiène. Bon, donc, c'est une façon de dire que... C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le politique, sur faire passer les messages et tout, parce que c'est long de changer les habitudes, c'est long de transmettre des choses que l'on sait. Ça prend du temps. Et vous avez évoqué aussi DIPECO, ECHO, moi j'ai pensé à DIPECO, parce qu'effectivement, ECHO, c'est l'Office européen humanitaire d'urgence, qui s'est enrichi de l'apport il y a 5 ans, à peu près 5-6 ans, peut-être 7 ans même, de la venue des aspects des lignes budgétaires sécurité alimentaire, et qui est une injustice par rapport aux politiques de développement. Donc, récemment, au niveau français, les ONG ont demandé à DIPECO d'intégrer ces dimensions-là, notamment avec le Sahel. Alors je ne sais pas, je serais intéressé d'en parler avec vous parce que à travers nos capacités d'organisation, il faut effectivement, et nous le faisons, influencer des décisions européennes en la matière. Mais c'est pas simple. Donc il y a beaucoup de céréales, vous l'avez dit, et il y a des alternatives sur les céréales. Notamment par rapport aux aléas climatiques, et c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a une adaptation des aliments qu'il faut faire. Je dirais même je fais une parenthèse qui n'a rien à voir, mais il y a de plus en plus de piscines. Les gens veulent des piscines parce qu'il fait chaud l'été, il y en a au Portugal, il y en a en France. On voit aujourd'hui des modèles de piscines, je dirais écologiques, c'est-à-dire des bassins naturels où c'est des poissons, il n'y a pas besoin d'avoir du chlore, enfin des tas de choses. Donc il faut développer ces modèles, il faut le faire savoir. Alors c'est plus coûteux, tout ça est plus coûteux aussi, mais il y a des choses à inventer, je dirais, dans un souci de respect de l'environnement, de toutes les données que nous savons. Sur la question par rapport aux poissons au Portugal, effectivement, je dirais, vous avez posé la question, comment éviter de détruire les stocks dans des pays, etc. Je pense qu'il faut protéger. Encore une fois, il n'y a pas de normes internationales, il n'y a pas de règles. À l'OMC, Lamy, je cherche son prénom, mais Pascal Lamy, voilà, le dit en aparté, il n'y a pas de règles, les pays ne sont pas d'accord. Donc, à un moment donné, il faut des règles du jeu. Avec tous les problèmes qui arrivent, de démographie, de tension sur la ressource. Donc, la solution, c'est des règles du jeu. Il faut que des pays se protègent par rapport à leur agriculture, par rapport à leur richesse, mais puissent, en cas de surplus, alimenter des stocks quand d'autres sont dépendants. Donc, je dirais, c'est là où il faut mettre des cerveaux. Je dirais, par rapport à des pays qui sont vulnérables au niveau alimentaire, il faut organiser la gestion de la ressource alimentaire. C'est facile, hein, beaucoup de gens seraient d'accord, mais ça ne se fait pas. Bon. Donc effectivement, pour éviter ça, il faut protéger ces zones-là et il faut défendre les intérêts. Et c'est très complexe parce que, ça a été dit vous l'avez bien dit, le problème c'est qu'on est multi-acteurs dans ce domaine-là. Et les gouvernements ne contrôlent pas tout, loin de là. Les gouvernements de plus en plus se sentent d'ailleurs dépossédés de certaines choses au profit d'entreprises multinationales, quand ce n'est pas d'autres choses aussi. Donc c'est complexe et il faut en avoir conscience. Mais la réponse à votre question, c'est il faut organiser ça. Il faut le demander, il faut le normer, que les règles du jeu soient claires, soient connues, de régulation des productions agricoles ou au niveau des poissons, je cherche le mot pisciculture, voilà. Et puis avec des régulations de stock. À chaque fois, il y a des choses qui sont techniquement possibles, mais il faut une volonté politique pour les organiser.
faire connaître les régimes alimentaires, donc je reviens, mademoiselle, sur votre question, je l'ai évoqué tout à l'heure. Sur les questions des nutriments, oui, effectivement. Vitamine A, etc. Les nutriments, micronutriments sont des éléments indispensables à notre santé et qu'on oublie de faire passer. Là où c'est compliqué en Afrique, c'est que vous avez des entreprises de production alimentaire en Afrique qui font du marketing en disant mes biscuits, ils ont ça, et personne ne vérifie. Il faut aussi des laboratoires pour vérifier la qualité des aliments qu'on nous dit, du contrôle. Je dirais, si je regarde les médicaments, le nombre de faux médicaments qui circulent sur la planète est considérable, produits par l'Inde, la Chine, le Nigeria en Afrique est un gros producteur de faux médicaments. Donc il y a des médicaments qui sont faux parce qu'ils sont vides, il n'y a rien dedans, il y a du sucre ou je ne sais pas quoi. Et puis il y a des faux médicaments qui sont dangereux, parce qu'il y a vraiment des choses mais qui ne sont pas les bonnes. Et il y a des aliments, on commence à avoir des aliments aussi qui sont mal équilibrés, qui ne correspondent pas aux formules. Donc ça pose la question aussi du contrôle alimentaire. Parce que l'eau et les aliments, on le sait, sont des vecteurs de salmonelle, de tas de parasites qui peuvent tuer les gens, qui peuvent créer aussi des résistances. Et on rejoint la santé à nouveau par cet aspect-là. De la même façon qu'on n'a pas trop soulevé, mais la forme de production agricole, s'il y a des pesticides, et selon quels pesticides, etc., engendre aussi des gros problèmes de santé. On le sait aujourd'hui, c'est prouvé, etc. Comme on retrouve dans des poissons des choses, des produits chimiques qu'ils ont absorbés au fil de leur parcours. Donc effectivement, l'importance de ces nutriments. Et puis, sur les investissements agricoles pour la lutte contre la faim, un des éléments, c'est le manque d'accès à la terre. Donc je l'ai évoqué tout à l'heure, mais au Darfour, la guerre au Darfour, au Soudan, à la base, c'est la terre. C'est la guerre entre des nomades, etc., des sédentaires depuis des générations pour l'accès à la terre. Donc il y a beaucoup d'endroits en Afrique, donc une des solutions en Afrique aussi pour favoriser l'investissement, voilà, c'est pour ça que j'ai évoqué, et qui est un chantier considérable, c'est l'accès à la propriété, de multiples façons, des concessions, etc., mais que les gens se sentent investis ou puissent avoir accès à une terre. Et puis, le paradigme nord-sud, et vous avez raison, je partage votre point de vue, et je dirais que si nous évoluons à chaque fois, c'est que nous tirons des leçons du terrain. Et donc, notre responsabilité, c'est de permettre aussi à des solutions sud-sud, qui quand même heureusement se font. On a cité l'exemple du Brésil, qui passe dans les catégories des pays émergents, mais j'étais au Brésil il y a 2 semaines, et je n'étais pas revenu au Brésil depuis 2002, le premier forum social mondial, où Lula n'était pas président. Il était en campagne, il était très encouragé, etc. Donc, je suis allé au Brésil, c'était un hasard, parce que c'était pour la Fondation Mérieux, parce qu'au niveau de l'Amazonie, il y a des gros problèmes avec la déforestation. Le monde animal bouge et provoque des maladies infectieuses, des pathogènes émergents. Donc, il faut faire un laboratoire à Rio Branco pour suivre ça. Donc, là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, le Brésil a apporté des solutions. Et aujourd'hui, le Brésil, d'ailleurs, il y avait aussi au même moment le World Nutrition Forum annuel organisé à Rio de Janeiro. Et c'était une joie de voir le potentiel de nutritionnistes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes nutritionnistes au Brésil. Du coup, il y a un engouement. Et je me suis dit, nous, on manque de nutritionnistes à ACF. On manque de gens qui sont dans la nutrition, qui veulent partir. Donc là, on a vu des gens du Brésil, parce qu'elles ont connu la faim, que leur pays a la faim, qui sont prêts à partir, etc. Donc vous voyez, je suis assez confiant là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on a dépassé un peu ces clivages-là, au niveau des solutions, parce que, voilà, en tant que représentant d'ONG, on se fait aussi les porte-parole de ces solutions-là. Et ça doit continuer, vous avez raison, ça doit continuer. Mais ces gens-là, souvent, enfin, ces personnes-là, n'ont pas la capacité de parler, de venir sur nos écrans, etc. Il faudrait, hein. Il faudrait d'ailleurs, je dirais aussi, positiver l'Afrique. Je dis souvent à des amis journalistes, mais montrez-nous des scientifiques qui réussissent en Afrique. Nous étions avec la Fondation Gulbenkian à Maputo pour les maladies tropicales négligées. Au Mali, vous avez le professeur Ogobara Dumbo, qui est un chercheur qui a un centre de 100 chercheurs sur le paludisme et qui fait partie de ceux qui vont découvrir le vaccin malaria. Donc, il faut aussi montrer les choses qui marchent. Les nouvelles générations, ceux qui ne sont pas corrompus, qui se battent pour ça, etc. Mais bon, c'est pour aussi pas toujours de négativer les choses. Et quand j'ai insisté tout à l'heure, c'est que nous avons des solutions. Dans cette salle, si on avait le temps de travailler, on voit déjà, on sait qu'on peut donner des conseils au gouvernement, ils le connaissent de toute façon. Le problème, c'est pas ça, ils savent qu'il y a des solutions, qu'on arrive à une maturité d'équilibre alimentaire, de façon de travailler. C'est qu'ils ont d'autres priorités. Et les autres priorités, on les connaît, c'est qu'aujourd'hui, on est en crise. On est en crise, il y a de moins en moins d'argent.
Et donc on laisse au privé. Le privé, c'est des ONG, c'est des fondations, parce que d'abord, il faut servir chez nous. On a moins d'argent parce que notre système aussi des banques financières marche sur la tête. Il est complètement... Il n'est pas contrôlé non plus, etc. Donc on a un certain nombre de paramètres à prendre en ligne de compte, parce que les gens nous disent, mais... Et notre responsabilité aussi, c'est de montrer à nos voisins, à nos amis, qu'on ne peut pas fonctionner avec des murs en vase clos, c'est pas possible. Même en rentrant en période de crise, ce qui se passe en Afrique, en Asie, etc., nous concerne. D'un point de vue santé, agriculture. Et ça, c'est compliqué à faire passer parce qu'on est plutôt en repli en disant non, on a des problèmes, on baisse le store, on s'occupe de nos problèmes. Non, ça marche pas ça. Tout est connecté, interdépendant, et il faut aussi l'expliquer. Pardon, alors il y a des questions qui vous concernent aussi, sur les aspects nutrition alimentaire. J'ai parlé un peu vite, excusez-moi. Mais... Bom, então eu estava a passar, eu estava a ver se ele esquecia de dizer isso, mas sobre, ao João, por causa da produção ecológica, só rapidamente. Portanto, isso, precisávamos de algumas horas para falar sobre isso, mas, por exemplo, um exemplo típico. Há muita gente, a comunidade internacional, tenta que os agricultores tradicionais abandonem as queimadas. E normalmente dá-se a situação, a libertação de carbono, todas essas situações que vêm com elas. Mas as pessoas esquecem-se que em muitas comunidades são perfeitamente abandonadas, a única forma deles prepararem a terra são as queimadas. Portanto, a parte de ligar a ecologia à produção agrícola depende do nível de evolução da comunidade de agricultores com que nós estivemos a trabalhar. Há uns que estão perfeitamente abandonados e, portanto, não há serviços, nunca ouviram falar em compostagens ou outro tipo de situações que possam fazer em coligações, estão habituados a fazer a dispersão das culturas, que sempre fizeram assim da tradição. Quando não podem fazer, não fazem. E, portanto, muitas vezes quando se fala com os mais velhos, não abate aos árvores que dá mala, que vamos morrer de fome, e se não bater a árvore, se não bater a árvore, morro eu hoje. Portanto, não vale a pena estarmos a falar disso. Portanto, essa é uma questão que não se pode generalizar. Cada caso é uma situação. Obviamente que há coisas mal feitas, há coisas que não podem ser de outras maneiras e há que evoluir um pouco aquilo que o Lima Santos estava a perguntar, como é que nós podemos evoluir. Eu tenho uma versão muito mais política do que é que o Benoit disse, ou seja, os agricultores não votam. E quando não votam, estão abandonados à sua situação e aos ciclos eleitorais. E em maior parte dos países menos desenvolvidos, quanto mais ignorantes houver, maior é a sustentação do governo no poder. E, portanto, essa é que é uma situação que nós temos que ver. Obviamente, é uma resposta generalizada, mas que se pode adequar e que a realidade muda de país para país. Mas que vos conheço aos dois, podemos continuar essa conversa. Luís, por favor. Não? Queres o microfone? Obrigado, Luís Mira, do Instituto Superior de Agronomia. Duas observações que eu lhe pedia para comentar. Dentro dos modelos de desenvolvimento contra a fome de que falou. O primeiro há países em que há neste momento demografias em mutação. Há países, por exemplo, em África, em que 30% da população tem menos de 15 anos. E o que acontece a esses jovens que chegam à idade adulta e não encontram opções de vida no campo, o que lhes acontece é vão para as cidades. E neste momento há um fenómeno de imigração de jovens para as cidades em muitos países africanos. Isto resumindo a primeira questão. Na segunda questão, que tem mais a ver com o desenvolvimento agrícola, peço desculpa, ainda na primeira questão, o que acontece é que isto também movimenta consigo a questão da fome do campo para a cidade. Ou seja, hoje em dia cada vez mais há fome nas cidades, por acréscimo à fome que há no meio rural. A segunda questão que está relacionada com esta eu ouço sempre quando se fala em desenvolvimento agrícola em países menos desenvolvidos, fala-se sempre na agricultura de subsistência, de pequena dimensão, familiar, versus a agricultura de latifúndio, da grande dimensão e do capital. Parece que nos esquecemos, ou pelo menos eu vejo muitas vezes esquecer, a agricultura da média dimensão. Para desenvolver essa agricultura da média dimensão é muito mais difícil, porque é preciso criar, não só apoiar a produção, mas apoiar também, eventualmente, alguma transformação, mas sobretudo os circuitos, as cadeias comerciais e fazer essa alimentação chegar onde ela é necessária, nomeadamente, volta à primeira questão, às cidades. Isto, no mundo ideal e teórico, tinha duas vantagens. A primeira vantagem era, apoiando esta agricultura, era criar não alternativas de combate exclusivamente à fome,
mas também com alternativas de vida a jovens, sobretudo, que queiram ficar no meio rural, nos campos. A segunda questão é que, em teoria, resolveria parte do problema da fome nas cidades. E era isso que eu gostava que comentasse. Obrigado. Passamos então aqui ao... Golão, por favor. Vem já. Muito obrigado. Não vou abordar as questões da fome associadas aos acidentes climáticos, ou às guerras, ou às epidemias, nem sequer abordar as questões alimentares ou da fome nos países desenvolvidos, ou na Europa. É apenas referir que esses problemas e essas preocupações com a agroecologia ou as produções biológicas, é preciso só concluir ou ter a certeza que não há diferença, nem ninguém demonstra hoje que haja diferenças na composição dos alimentos, de origem das tecnologias ditas tradicionais ou das produções ecológicas. E é bom que se saiba, e mesmo em relação ao peixe, se tem curiosidade em saber como é que se controlam os estoques, talvez conhecendo o exemplo do que se passa na Islândia, enfim, o intermediante fique conhecedor de como se pode controlar toda a produção pescatória de peixe no país. Eu queria apenas acrescentar que qualquer solução que venha a ser proposta para os países em que eu estou a pensar, que são os países onde a fome existe, porque há insuficiências das quantidades de alimentos, ou há mesmo insuficiências alimentares e há grandes desequilíbrios, passa por encontrar trabalho para toda a gente. Tudo passa pelo trabalho. E esse trabalho tem que ter uma produtividade mínima. E essa produtividade mínima só se consegue se fizermos chegar ao trabalho ou ao trabalhador, enfim, tecnologias, progressos técnicos ou outros que façam com que esse trabalho seja, de facto, remunerador ou tenha uma eficácia mínima para a autossuficiência ou até para haver disponibilidades alimentares para o comércio. E agora entra aqui uma questão realmente de facto. Nessas zonas, se a questão comercial não for agarrada a sério, e hoje há possibilidades de resolver os problemas do tal enquadramento dos pequenos produtores, dos pequenos paysans que o professor Benoit fala, que se torna necessário assegurar a atividade desse grupo de agricultores, assegurar-lhes eficácia, assegurar-lhes, enfim, condições de vida mínimas. Se não fizer o enquadramento comercial dessa gente, não vai a sítio nenhum. E o enquadramento comercial pode fazer-se hoje, por razões, enfim, do dinheiro que circula, de haver investidores que andam à procura de oportunidade em todo lado, e até nos próprios países encontrar gente que instala um negócio de comércio, ou um negócio de armazenagem, ou um negócio, enfim, de benefício, ou todo aquele que assegura a todos esses pequenos produtores a possibilidade de entregar as suas produções, ou de vender as suas produções, ou de receber as contrapartidas tecnológicas, os progressos técnicos, etc. Acontece que também nesses países o poder de execução deles é muito pequeno e não têm investigação própria, e fazer chegar os progressos da investigação que há em todo o mundo também é complicado. E aí, pela via também do comércio, se pode aí chegar. Eu queria, enfim, não me prolongar, porque qualquer destas questões simples para mim dava para 24 horas ou 48 horas de conversa. Queria apenas referir um problema que levantou uma senhora aí muito bem, dos problemas dos desequilíbrios associados às vitaminas ou aos micronutrientes, quer dizer, aos desequilíbrios alimentares associados às imperfeições da composição dos alimentos. Para corrigir, e aí agora aqui não gostava de deixar, digamos, de pesar estas palavras, para corrigir muitas dessas dificuldades, dessas carências, desses equilíbrios, existem de facto hoje os OGMs. Eles podem, pela via dos fatores que se associam aos genes que é transmitido por essas produções, a possibilidade de enriquecer esses produtos alimentares nesses micronutrientes, nessas vitaminas, ou nessas B12 ou B13, ou isso para mim já não conta, para efeitos de resolver problemas de malnutrição, e que eu acabo com um exemplo concreto que se passou enfim, na década dos 70, nos princípios da década dos 70, em que verificámos numa população de 3 mil miúdos associadas a uma propriedade
de Santo Tomé, que eu dirigi durante 10 anos, que era a maior produtora do mundo de cacau, porque agora toda a gente invoca os seus currículos, eu também quero avançar algumas pequenas partes do meu pequeno currículo. Nessa propriedade verificámos que os fins de tarde de muitos dos miúdos apareciam secos. Eu suponho que lhe chamavam a neurose vespertina, quer dizer, os miúdos ao fim da noite ou ao fim da tarde deixavam de ver. E no dia seguinte continuavam a deixar de ver, é evidente. E havia um grande médico, de nome Mel Sereno, e comigo, e quando pensávamos nessas coisas, e ele sabia e soube que essa doença, ou essas dificuldades de visão, eram corrigidas. Eu agora já não sei o nome exato, se era uma provitamina A, um alfa-caroteno ou um beta-caroteno. O que é certo é que com a injeção desse alfa-caroteno, beta-caroteno, provitamina A, o miúdo começava a ver, e eu comecei a pensar como é que devíamos resolver definitivamente, não podíamos andar a injetar com preocupações de toda a natureza. Pois bem, esse problema resolveu-se utilizando na cozinha, nas creches dos miúdos, porque nós tínhamos 12 creches, nas creches dos miúdos utilizávamos uma gordura que era o óleo de palma, que todos sabem é rico em provitamina A, e portanto, com o equilíbrio alimentar, nessa altura infelizmente não havia OGMs, porque senão eu agarrava-os, porque eu sabia bem que dificuldades é que tinha por razões de muitos dos desequilíbrios com que era confrontado, e portanto queria só deixar esta mensagem: todo o conhecimento é bom se ele for bem utilizado. E não esqueçamos só, porque falam, os produtos as produções elevadas, usam muitos adubos, usam muitos pesticidas, usam, enfim, meios artificiais em grande qualidade. Quero dizer que a Europa tem hoje uma regulamentação relativamente aos pesticidas que garante, e quem obedecer a essas regras, garante a total segurança sob o ponto de vista da contaminação dos pesticidas e da saúde. Em relação aos adubos, existem hoje instrumentos que nos permitem aplicá-los na dose perfeita ou quase perfeita. Desculpem o exagero. Eu já fiz a chamada agricultura de precisão, em que a gente pode quase metro a metro ou hectare a hectare corrigir todas as suas carências alimentares pela via dos adubos químicos, sem correr o risco de seríamos acusados de andarmos a contaminar com produtos químicos a saúde dos miúdos, que é de todos os organismos vivos, aqueles que nós devemos preservar acima de tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui, pode ser aqui primeiro, depois a última, é a penúltima intervenção, por favor. Muito boa tarde, Pedro Graça. Felicitar os dois pelo que trouxeram de pensamento, e aliás as perguntas que têm sido feitas aqui refletem um bocadinho a nossa vontade de participar, apesar da hora se alongar. Eu vou fazer quase um comentário no sentido de uma ajuda a esta questão. Portugal tem, felizmente, fruto do investimento na educação nos últimos anos, hoje em dia uma mão de obra técnica, intelectual, na área da nutrição, muito grande. Depois, na década de 70, apenas termos uma faculdade de nutrição a funcionar, hoje temos 8, 9 faculdades que produzem um manancial enorme de técnicos de nutrição, com uma grande vontade de trabalhar fora do país e com um modelo de ensino muito semelhante ao Brasil. Com gente nova, com modelo de trabalhar no sentido que não é apenas a dietética, como existe na maior parte dos países europeus, mas é mais de um modelo de dietética, a alimentação, onde há uma compreensão maior do alimento e de ajuda à semelhança do que os brasileiros fizeram, copiando também muito o modelo norte-americano. E, portanto, é um modelo muito interessante de ensino e que forma profissionais hoje em dia de grande quantidade, em grande qualidade e quantidade, disponíveis para trabalhar fora do país também. Portanto, isto era apenas uma ajuda às organizações que estão no terreno, dizer que temos uma capacidade instalada para poder fazer coisas que eu penso muito interessantes e que necessita de ser também mobilizada e estimulada para trabalhar fora do país. Última intervenção. Então, a questão foi regulada. Boa tarde, gostava por cumprimentar em primeiro lugar a mesa. Eu sou estudante de Ciências da Nutrição e faço parte também de uma organização de voluntariado chamada Gastagos, que faz uma missão de um mês em países como Angola, Cabo Verde, São Tomé
e Moçambique e o Brasil. E a minha pergunta é muito fácil, mas eu acho que muito difícil de responder. Eu gostava de saber se há algum projeto, algum plano que seja possível implementar junto dos nossos parceiros e sempre de acordo com as necessidades deles e que possa, de algum modo, promover esta segurança alimentar que aqui falamos. Obrigada. Sur les questions évoquées, oui, vous avez un très bon plan. Utiliser les jeunes compétences, puisqu'il y a beaucoup de chômage, pour justement développer, comme vous le proposez, l'agriculture dans ces pays qui en ont besoin. Moi, je trouve que je suis complètement d'accord avec ce programme et il faut l'encourager, il faut le faire savoir. Après, la difficulté, elle est aussi sociologique. C'est que beaucoup de jeunes, de toute façon, ils sont attirés par la lumière, ils sont attirés par la faim dans les villes. Vous avez été le premier à dire la faim dans les villes, et il y a 7 ans, pour ces 25 ans, Action contre la faim a fait un livre, La faim dans les villes. Parce qu'on a vu que l'enjeu, c'était la faim dans les villes, et avec tout ce qui se passait. Donc, oui, mais en théorie aussi, on ne peut pas forcer les gens. Donc, les jeunes sont attirés par la télévision, de la lumière, le soda, la ville, et tout ce qui bouge, quoi. Donc, rester dans une campagne, si on n'a pas accès à la terre, en Afrique, avec les climatiques, bon, bah, ça ne fait pas rêver. Et pour que ça fasse rêver, il faut peut-être expliquer que c'est eux qui vont bâtir l'Afrique de demain, la souveraineté alimentaire. Il faut valoriser. Je veux dire, ça marchera ce programme, qui a du sens. Il va falloir valoriser ceux qui vont le faire, les aider, les accompagner, etc. Parce que, voilà, c'est toujours... mais c'est une bonne idée. Et puis vous avez parlé aussi des moyennes tailles, parce qu'il y a sur la planète, globalement, il y a soit de très grosses exploitations agricoles, soit des très petites, mais il n'y a pas de moyenne. Et on le sait, ça manque. Et c'est compliqué parce qu'effectivement, il faut des canaux de distribution, il faut donc des infrastructures, des routes, des conditions de stockage quand on est dans ce système. Parce que les trop petits, c'est pour eux-mêmes et la communauté environnante, et les très gros, bah, c'est aussi d'autres enjeux écrasants. Et le modèle, c'est qu'il faut des intermédiaires. Mais ça nécessite des investissements économiques aussi de la part des pays. Et c'est vrai que c'est aussi donc ces deux solutions que vous proposez qui sont intéressantes, mais qui méritent d'être accompagnées. Après, il y a eu une question sur... monsieur, donc vous avez parlé, alors peut-être sur tous ces aspects que vous avez évoqués, pour revenir sur les OGM. Donc moi je me suis exprimé sur les OGM tout à l'heure avec les aspects, peut-être que ça peut être complété sur cette question, donc je laisserai répondre. Et c'est du bêta-carotène, hein, c'est pas l'alpha-carotène, c'est le bêta-carotène, si ma mémoire est bonne, que vous avez cité. Oui. Et que effectivement, oui, il y a beaucoup de protections qui sont mises, y compris sur les pesticides. Mais après, c'est de savoir aussi quelle méthode on peut encourager dans certains contextes. Sur les 8 universités au Portugal, c'est une bonne nouvelle. Je ne savais pas, effectivement, et c'est très encourageant. Et si vous dites aussi que c'est pas uniquement la diététique, et avec des personnes qui sont prêtes à apprendre, à travailler à l'étranger ou vice versa. Donc, je note sa disponibilité. Et comme vous avez derrière vous une personne qui fait partie des fondateurs d'Action contre la faim il y a quelques années, et c'est vrai que je dois préciser, parce qu'il s'appelle Patrick Ziegler-Latrobe, il aurait pu corriger, parce qu'au départ, finalement, ACF s'appelait AICF et était dans le développement. Quand ça a été créé, c'était surtout de l'irrigation, du développement. Et c'est au milieu des années 90, au moment de la fin de la guerre froide, de la chute du mur de Berlin, que ACF a été propulsé dans l'urgence, poussé aussi par certains bailleurs, parce que le Libéria, il y avait le feu au Libéria. Et il y a eu le feu en Somalie après. Dans tous ces pays, c'est 91, c'est 92, le Rwanda 94, tout ce qui était gelé par les deux blocs pendant la guerre froide, c'est dégelé, manque d'intérêt. Moi, je fais une parenthèse géopolitique, mais en janvier 91, j'étais à Monrovia, capitale du Libéria. Du jour au lendemain, il y a eu plus de navires de guerre américains, il n'y avait plus personne. Il y avait 7 Marines à l'ambassade américaine. Le changement du monde, voilà, c'est plus bipolaire, c'est multipolaire, c'était la priorité en Irak. Je veux dire par là qu'il y a eu des engagements réels de beaucoup de pays en développement, de tous ces pays-là, ce qui fait que les ONG, pourquoi les ONG on en voit de plus en plus si elles ont monté, et il faut que ce soit des ONG du Sud. Et effectivement, la responsabilité que nous avons, c'est de transmettre les savoirs. C'est un expatrié qui va créer des ONG qui vont du Sud, enfin, ou des pays concernés, qui vont faire eux-mêmes la demande financière aux bailleurs, etc. Je l'ai dit, moi, je travaille pour qu'ACF disparaisse.
C'est ce qui me motive, et je ne le dis pas que ce soir, je le dis depuis des années. Et c'est notre vocation, quelque part. Donc, effectivement, par rapport à cet aspect, il faut pouvoir encourager ces initiatives locales. Et mademoiselle, vous avez posé une question, mais je n'ai pas compris votre question, parce que vous nous avez dit que donc, vous travaillez à l'international, dans la nutrition, et vous avez posé la question de la sécurité alimentaire par les partenaires. Vous voulez dire les partenaires, les personnes concernées? Vous pouvez répéter votre question? Est-ce que vous voulez... Attendez, ils n'ont pas commencé à traduire, donc. Allez-y, peut-être. Ah, c'est le micro, d'accord. A minha questão é a seguinte: se há alguma medida ou algum plano que eu possa implementar no local, sabendo que eu vou estar lá um mês, apesar de voltar sempre para o ano e voltarmos ano a ano ao mesmo parceiro, mas se há alguma medida que eu possa implementar para dar a estes países ou a estas populações que à partida não têm tantas capacidades nesta área, para que elas consigam desenvolver. Não é num mês. A ideia é, a minha organização não dá dinheiro, nem dá ajuda alimentar, nem dá nada disso. Nós somos uma associação composta por estudantes universitários e o que nós fazemos é ir lá durante um mês e tentar responder a algumas necessidades do parceiro. A minha questão é, se há alguma coisa, falou por exemplo das hortas comunitárias, se há algum plano, se há algum projeto que possa ser implementado no local, claro que não vai ser num mês e claro que eu não tenho o poder para mudar o mundo, mas se há alguma coisa que possa ser feita e que possa ser sustentável para as populações. Oui, complètement. Il y a des solutions, je ne vais peut-être pas trop en parler pour retenir du temps, mais Action vers la faim, si vous allez sur le site, a des tas de publications. Donc il y a des guidelines, comment dire, c'est-à-dire on a des protocoles de formation. Donc tout ça, je vais pouvoir vous connecter avec nos spécialistes en sécurité alimentaire et nutrition qui vous alimenteront avec tout ce que nous avons de pratiques, de terrain, etc., que vous pourrez transmettre. C'est open, c'est ouvert, il faut le transmettre. Donc très volontiers, après la conférence, je vous donne mon contact, vous me donnez votre contact mail et je vous fais la connexion avec les spécialistes de chez nous pour que vous puissiez. On a un bureau régional à Dakar, où j'étais encore la semaine dernière, qui travaille sur le Sahel. J'ai expliqué des choses pas chères. C'est 100 € à l'hectare qui permet de régénérer les terres. Donc ce n'est pas des tracteurs, ce n'est pas des choses immenses à des moments. Donc oui, très volontiers, je vous donnerai des informations à ce niveau-là pour faire la connexion. En attendant peut-être que ACF ait un jour un bureau ici, s'il y avait un intérêt. Voilà. Après, c'est d'autres associations, on peut se lier. L'intérêt, c'est de partager nos expériences dans ce domaine-là. Il y a des questions qui vous concernent aussi? Bom, eu só tinha aqui, também volto a essa, mas passando pela questão que pôs sobre os agricultores médios. Ora bem, aqui uma novidade, para mim foi novidade, que eu posso trazer é o último estudo que a nossa universidade está envolvida num dos países com que trabalhamos, é que os tais pequenos agricultores, contrariamente a todos os dados que temos recolhido, contrariamente àquilo que se esperava, os agricultores tradicionais, neste momento, reservam, ou da zona onde se está a trabalhar, ou não se pode generalizar, reservam 40% da produção ao comércio. E que vem reforçar aquilo que o José Golão disse. Ou seja, a questão para passarmos de uma pequena herdade para uma herdade de média dimensão é a comercialização. Se nós não conseguimos montar isso, nem a transformação, e a transformação vem atrás. Portanto, de facto, como o José Golão disse, realmente, se nós não conseguirmos que a comercialização funcione de uma forma em que o agricultor possa perceber que há proveitos para si próprio, não vai haver. E, portanto, vamos ter sempre pequenos e os muito grandes que ou produzem ou ganham dinheiro no imobiliário. Portanto, são as duas situações. Contra a questão que disse o Giagola sobre os OGM, eu sou da parte dele, ou seja, mas venho de uma universidade que está dividida. A parte das ciências básicas é contra os OGMs, quem trabalha no campo é a favor dos OGMs. Ele falou das vitaminas, mas eu falo, por exemplo, de um problema como que na prática me deduzo que é a água. Ou seja, se eu conseguisse encontrar um milho de OGM, conseguisse produzir com metade da água que é necessário, eu matava à fome a milhares de pessoas ou milhões de pessoas por dia. Portanto,
São tudo questão. Agora, não podemos esquecer que o OGM, quando fala, normalmente comparamos os OGMs à Revolução Verde, quando fez a Revolução Verde, 80% a 90% do investimento foi feito por investimento público. Nos OGMs, 80% a 90% é feito por investimento privado. Portanto, o OGM é uma questão de dinheiro, comércio, aliás, como Benoit disse. Portanto, e ninguém estamos a acreditar que as empresas privadas vão fazer milhos para pobres, nem feijões para pobres. Ou seja, as empresas privadas vão fazer dinheiro, nem melhoramento, portanto, nem medicamento. Portanto, vão fazer precisamente para quem pode pagar. E esse é que é o problema. Em vez de estarmos muitas vezes a discutir se devemos fazer OGMs, devemos fazer quem é que deve investir nos OGMs e de que forma. E, portanto, e há muito tempo que não havia falado disso, o Benoit acabou de referir, ainda não há prova científica que façam mal à saúde. Portanto, eu não vou discutir isso, essa não é a minha área, mas eu, como agrónomo, é uma ferramenta que, obviamente, teríamos para produzir. Quanto à questão que referiu, normalmente pode haver duas formas. Os parceiros que atuam nos países que o Benoit referiu. Ora, se é em parceiros receptores, hoje a moda internacional, bem ou má, não vou discutir, é que sejam os países a definir os seus projetos. E, portanto, se os países não definirem esse projeto como prioridade, é difícil para um doador arranjar essa prioridade como uma das possíveis a poder entrar. Portanto, essa é uma faca de dois gumes. O que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Falta apenas a falar da cooperação. Como a doutora Isabel Mota não está, eu vou-me dispensar para poupar sobre isso, mas dizer apenas o essencial. A cooperação portuguesa tem, de facto, coisas muito bem feitas nessa área, agora insignificantes quando comparativas com o objeto. Vocês viram, há uma obrigação hoje tendencial dos países doadores darem 10% na agricultura. No caso português, nós não chegamos a 1,5% do dinheiro que damos para a agricultura. Quer dizer que temos aquela teoria do small is beautiful. Fazemos pouca coisa bem feita, mas obviamente com relativo impacto em termos de comunidade. Vou passar, obrigado pela discussão. Passava a doutora Hermínia então para fechar a sessão. Muito obrigada. Eu antes gostaria de só, como sempre, antes de acabar, vamos anunciar a nova sessão no próximo dia 14 de junho. Pedi ao professor Lima Santos, são 2 segundos, e aproveito já para agradecer toda a paciência de todos até estas horas, às 8, acho que foi um debate muito produtivo e os resistentes realmente aproveitaram e penso que o debate foi muito interessante. Professor, faz favor. Bom, não abusando da paciência destes nossos companheiros que nos têm acompanhado por estes roteiros da alimentação, que vão percorrendo vários pontos de passagem, queria anunciar-vos só o próximo ponto de passagem, que é a próxima conferência que terá lugar no dia 14 de junho, também às 17h30, e que se debruçará sobre as interligações entre a alimentação e a economia. Portanto, um tema que também já tem aparecido mais ou menos, mas este vai ser mais focado nas inter-relações entre a alimentação e a economia, com 2 temas principais. O primeiro tema é um tema que é muito importante a nível nacional, por causa da situação particular de Portugal neste ponto de vista, que é a questão da autossuficiência alimentar, mitos e realidades. Portanto, fizemos um desafio, neste caso ao professor Francisco Avilés, para nos apresentar alguns factos e análises sobre esta questão e para gerar um debate que penso que será bastante vivo sobre esta questão da autossuficiência alimentar e da cobertura das nossas importações agrícolas por exportações. Qual é a flexibilidade, qual é a possibilidade que a gente tem ou não tem de sair da situação atual? E o segundo tema prende-se com a questão do consumo alimentar, ou seja, para onde é que nós nos estávamos a encaminhar, também em Portugal, até há 2 anos, qual era o percurso, o trajeto, às alterações de modos, de hábitos de consumo alimentar e o que é que se tem verificado na sequência da crise económica, como é que a nossa alimentação está a mudar. E para isto propusemos à professora Filomena Duarte um desafio que é falarmos sobre o consumo alimentar, regresso ao passado, interrogação. Se é isto que se está a passar. Teremos para presidente da nossa sessão o engenheiro Armando Sevinato Pinto e terá aqui também, para nos ajudar, da parte do Jornal Público, o jornalista Manuel Carvalho, que lançará questões para dar início ao nosso debate. Portanto,
queria-vos convidar vivamente para esta conferência, que será antecedida por um workshop às 14h30. Para quem quiser vir está também convidado, será aberto. Um workshop que se debruçará sobre os casos de sucesso na área alimentar e que terá por objetivo a apresentação de casos de empreendedorismo na área da produção e distribuição alimentar, e que pedimos ao colega do ISA também, que está ligado à Inovisa, que tem uma função importante neste caso de dar apoio a empreendedorismo nesta área, ao colega Luís Mira, que terá, portanto, estão também convidados, quem venha à conferência às 17h30, para vir um pouco mais cedo às 14h30 e poder também participar neste workshop. Muito obrigado. Boa noite.